noite a todos. Eu sou Ana Rita, trabalhadora voluntária do Centro Espírita Nosso Lar, do município de Pinhais, no Paraná. Nós estamos essa noite aqui reunidos para trazer mais uma mensagem do Cristo, mais uma boa nova. Vamos iniciar fazendo uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. Não deixe que a calúnia perturbe sua vida. Não se nivele ao caluniador para que não seja igual a ele. Não responda nem se altere. Continue sua estrada, se está com a consciência tranquila, e não modifique seu modo de viver só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isto o que ele quer, tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça, caminhe para frente imperturbavelmente. Então vamos agradecer a Deus, Pai amado, a Jesus, o nosso Mestre bendito, por mais esta oportunidade de estarmos aqui para ouvir e aprender um pouquinho mais da sua mensagem, da sua boa nova. Que a equipe espiritual que coordena esse trabalho nos ampare, nos auxilie nessa tarefa nessa noite. Que assim seja. Quem vai trazer a mensagem para nós essa noite é a nossa amiga Ângela, também trabalhadora voluntária desta casa. Fique à vontade. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande poder novamente conversar do Evangelho de Jesus e antecipadamente já agradecer a todos que nos permitem adentrar em suas casas através dessa ferramenta, desse meio que é a internet, enquanto as nossas casas espíritas estão fechadas temporariamente por conta da pandemia. Nós temos esse meio que podemos utilizar e assim levar o Evangelho de Jesus a todos os lares, aqueles que estão precisando de consolo e de amparo. Então, que esse amado Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nosso amigo incondicional, que nos cuida com tanto amor e carinho, nos atenda, nos socorra e nos ampare nessa noite. Que Deus, Pai de amor e bondade, esteja conosco, nos trazendo as suas bênçãos de paz, de luz e de amor. E a espiritualidade amiga, que cuida de cada um de nós com tanto zelo, nos dê a intuição e a inspiração necessárias para falarmos do Evangelho de Jesus. A lição de hoje está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito. Começa aqui a falar as bem-aventuranças. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos e um mais profundo que o outro. Aí nós lemos, estudamos e sempre ele tem, parece que foi colocado uma vírgula nova, uma palavra nova, porque nós vamos aprendendo mais a cada lição, a cada vez que nós lemos esse livro maravilhoso, que consta aqui toda a moral de Jesus. Não tem nada assim absurdo. Qualquer religião, qualquer pessoa pode ler, pode estudar o Evangelho. Tirando os termos que são termos do Espiritismo, qualquer pessoa pode estudá-lo, porque aqui consta toda a moral que Jesus trouxe para nós. E esse capítulo 7, ele mexe muito conosco, porque vai falar muito aqui no nosso coração daquilo que nós ainda carregamos dentro de nós, que é o orgulho e é o egoísmo. A lição começa nos dizendo assim, na fala do evangelista Mateus, no
capítulo 5, versículo 3, quando ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então, Mateus fala essa passagem, quando Jesus dizia isso, e aí Kardec complementa, dizendo para nós assim, que a incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem as compreender. Então a incredulidade, aquele que não crê, se divertiu com esta forma de se expressar, porque ainda não acreditam o que é um pobre de espírito. E outras coisas que Jesus trouxe, que Jesus nos esclareceu e esclarece até hoje, para muitas pessoas ainda há uma dificuldade muito grande em compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens que são desprovidos de inteligência, mas sim aqueles que são humildes. Que ele disse que o reino dos céus, então, é para os humildes e não para aqueles que são os orgulhosos. Humildade, o contrário, o oposto de quem é orgulhoso. Jesus nos esclarece que a pessoa que não conseguiu ainda desenvolver a sua inteligência, seja porque não teve oportunidade de estudar, de estar em bancos acadêmicos, muitas vezes ela não sabe o que os outros que tiveram essa oportunidade sabem. Mas são pessoas humildes, sim. O orgulhoso, aquele que é orgulhoso, ele sofre muito. Por que sofre quem é orgulhoso e quem é egoísta? Porque eles têm que estar sempre mostrando algo além daquilo que ele é. Tem que estar sempre mostrando uma coisa que ele está buscando o mais. Uma aparência, um modo de ser. E isso machuca muito, traz muita dificuldade para essa pessoa e vai sofrer. Ao passo que aquele que é humilde, ele é tranquilo. Humilde não tem que ficar se preocupando porque ele simplesmente é. Não tem esta ambição, esta arrogância que o orgulhoso tem, essa preocupação em que algo vai ofendê-lo, algo vai machucá-lo. Junto com isso ele tem o egoísmo, que aí traz também tudo é para mim, o melhor é para mim, primeiro os meus. Então cria muita dificuldade. Os homens de ciência, de espírito, segundo o mundo, eles têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e da sua superioridade, olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Seus olhares concentrados sobre a sua própria pessoa não podem se elevar até Deus. O que acontece aqui? Muitas vezes a pessoa vai se preocupando em demasia com as questões materiais, com a questão do ter, com a sua inteligência, com a sua intelectualidade, com a busca sempre desta questão terrena e muitas vezes vai se afastando de Deus. Não admite nada acima dela. Ela é a mais importante, pensando que tudo que está aqui, a hora que acabar não vai ter mais nada, que fica isso mesmo. E aí é um grande erro, um grande engano. Se recusam a admitir até o mundo invisível, um poder extra-humano. Não é, entretanto, porque isso esteja acima da sua capacidade, mas porque o seu orgulho, a sua revolta com a ideia de uma coisa acima da qual
não pode se colocar. Não admitem a existência de Deus, de um ser superior que tudo cuida, que tudo governa, que tudo atende. O orgulho vai invadindo tanto o seu ser, vai empanando tanto a sua visão, que não aceita que Deus existe, que Ele está sob o comando de um ser superior, afasta-se da divindade, não admite nada acima dele. E com isso vem os prejuízos, com certeza. Então, o humilde, ele é o contrário. O humilde é mais resignado, aceita, tem mais bondade no seu coração. Atribuem aquele que é da ciência, é mais intelectual e que se afastou de Deus, eles atribuem para que crerem nessas coisas, as coisas divinas, a espiritualidade, são coisas boas para as pessoas mais simples, aqueles que eles chamam de pobres de espírito. No entender desses que são mais intelectuais, o pobre de espírito é aquele que é simples, que na visão dele seria ignorante no sentido de conhecer, quando na verdade não é nada disso. Deus nos criou simples, ignorantes mesmo, para que nós crescêssemos, evoluíssemos, nos tornássemos criaturas melhores. Todos nós estamos sob o comando de Deus. Deus é nosso Pai, Deus nos ama, nos cuida, nos dá oportunidades. Ele está no comando de tudo. E Jesus, seu Filho, nosso irmão, Ele está cuidando de todos nós também. Então nós temos sim quem está na frente. Nós temos um poder superior acima de nós, que nos sustenta, que nos orienta, que nos mostra o caminho que nós temos que seguir. A pessoa que começa só se voltar para as coisas materiais e se afasta da divindade, achando que é só essa vida, ela vai ter um engano muito grande. Nós temos uma continuidade, nós temos uma vida futura, não é só esse o nosso caminho. Nós temos a oportunidade, enquanto estamos aqui, de desenvolver o nosso intelecto, e a intelectualidade, a inteligência, nós desenvolvemos rápido quando queremos. Temos as oportunidades, podemos estudar, ler, aprender e podemos desenvolver muito rápido a nossa inteligência, mas sem se afastar da espiritualidade, aliar as duas coisas, porque nós temos que desenvolver também a nossa moral. E a moral é algo mais complicado para nós desenvolvermos, para nós adquirirmos, para nós nos transformarmos, porque à medida que a nossa inteligência cresce, a nossa intelectualidade aumenta, nós vamos aprendendo muita coisa, é ótimo nós aprendermos. Nós vamos resolver muitas coisas, vamos auxiliar muita gente, se assim o desejarmos. Isso é rápido. A moral, desenvolver o amor, a caridade, a paciência, o controle de tudo dentro de nós, isso demora um pouco mais. Nós demoramos bastante para desenvolver o nosso lado moral para criaturas melhores, para nossa transformação, porque à medida que nós começamos a nos modificar, nós modificamos tudo que está em nossa volta. Seria maravilhoso associarmos a nossa transformação moral, sermos criaturas muito boas, do bem mesmo, e sermos muito inteligentes.
E muitas vezes isso não acontece. Pessoas que são inteligentes e que acabam deixando o seu lado moral mais prejudicado. E pessoas que intelectualmente, às vezes semi-analfabetos ou até analfabetos, e que têm uma moral grandiosa, uma sabedoria muito grande. E nós sabemos por que é dessa forma, por que Deus permite que assim seja, porque cada um tem que responder por coisas que deixou lá para trás. Entretanto, essas pessoas, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Ou seja, um dia todos nós vamos deixar este corpo aqui. E como Deus nos criou, nós somos espíritos imortais. Nós não morremos mais. O que morre é o físico, é o corpo. Mas o espírito, ele fica livre. Ele vai habitar outros planos para se preparar para um dia voltar a ocupar um novo corpo. E todos nós, sejamos ricos, pobres, brancos, pretos, inteligentes, intelectuais, desprovidos de inteligência, humildes, orgulhosos ou não, todos nós um dia desencarnaremos. Deixaremos o nosso corpo aqui e vamos seguir outra caminhada. E o que nós levamos? O que fizemos. As boas ações, as boas atitudes, tudo de bom que fizemos, levaremos. E aquilo que não fizemos de bom, também, com certeza irá conosco. Mas daí Deus, que é justo, que não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, e nem os igualar. Mas não é Deus que julga. Deus não julga, Deus não castiga. Nós, quando retornamos, apenas estamos fazendo com que se cumpram as leis de Deus que estão na nossa consciência, porque nós sabemos o que está certo e o que está errado. E quando nós então chegarmos nos outros planos da vida, deixarmos aqui, aí nós vamos entender. Poxa, fui tão intelectual, tão inteligente, mas me desviei de Deus. Me desviei, me afastei da espiritualidade, das coisas do amor, do bem, da bondade. E agora? Deus é Pai, Deus é maravilhoso. E o que Deus fará? Nos dará outra oportunidade para que nós possamos, com aquela inteligência que já adquirimos, então numa nova vida que viremos habitar um novo corpo, possamos utilizar aquela inteligência, mas aí transformando a nossa moral, sendo criaturas do bem, criaturas bondosas, do amor, que é o amor que Jesus veio nos ensinar, Jesus veio nos mostrar o que deveríamos fazer. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido, então sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. É o que já falamos. À medida que nós vamos nos transformando, nos modificando, o nosso interno, que é o nosso espírito, nos tornando criaturas simples, humildes de coração, tudo vai ficando melhor para nós. É a mensagem do amado Mestre Jesus. Ele veio nos ensinar o amor, a bondade, a paciência, a tolerância. E nós,
com o orgulho que temos dentro de nós ainda, não conseguimos ver toda essa beleza que é tão simples. Parece que é uma coisa difícil, mas é simples. Nós é que sempre dificultamos. Tudo que Deus coloca para nós é simples. É simples de fazer, resolver. Dirão, mas Ângela, veja bem, você está falando que é simples, mas tudo é difícil. Por que é difícil? Porque nós mesmos é que colocamos os empecilhos, por conta ainda do orgulho que trazemos dentro de nós, por conta do egoísmo. O orgulho, ele atrapalha a nossa vida, as nossas relações com a família, com os amigos, onde nós vamos. O orgulho atrapalha muito e atrapalha até o desenvolvimento do nosso planeta. Em tempos de pandemia, como estamos agora, em que estamos mais reclusos em nossos lares, que temos a oportunidade mais de conviver com a família e observar outras situações, nós estamos sendo colocados à prova. É um grande teste esse para a nossa modificação, para a nossa transformação. Nós não podemos perder essa grande oportunidade que estamos tendo nesse momento de pandemia para fazer modificar o nosso comportamento. Deus é bom demais, Ele está no comando e tudo Ele vai fazer com que se transforme. Nós contamos sempre com a ajuda do plano espiritual para o desenvolvimento da nossa inteligência. Sim, com certeza. A espiritualidade que nos ampara, os nossos anjos da guarda, os benfeitores, aqueles amigos espirituais que ao longo das nossas encarnações nós granjeamos, nós conquistamos, eles torcem por nós. Eles vibram em cada coisa que a gente consegue modificar para melhor. Eles fazem aplausos, eles ficam felizes e estão sempre conosco, nos atendendo, nos socorrendo, nos intuindo, nos inspirando e nos mostrando que caminho nós devemos seguir. Muitos são os espíritos que aqui vêm à Terra com a missão de nos esclarecer, com o objetivo de nos auxiliar no nosso aperfeiçoamento. E é só ouvi-los, ver como eles agem, que aí nós vamos aprendendo. Nós temos que seguir os bons exemplos. E nós temos muitos exemplos no nosso planeta Terra, de criaturas do bem, do amor, da caridade, que nos mostram como seguir. Nas nossas próprias famílias, nós temos esses exemplos de humildade. As mães, as avós, que deixam de fazer algo por elas, pelos filhos. Os pais, os chefes de família, que deixam de fazer algo também pela sua própria família. Isso são exemplos já de humildade. E se cada um de nós começar a pensar em exemplo de humildade, nós vamos saber, é uma tia, é um vizinho, é um amigo que a gente conheceu, é alguém que a gente ouviu falar e são anônimos, não aparecem, não estão na mídia, não são anunciados, mas que estão aí servindo de grandes exemplos para nós. Tem o exemplo contrário também, mas nós não precisamos seguir ao contrário. O nosso objetivo é seguir o do bem e o do amor. E tem aqueles outros que nós conhecemos muito bem, já ouvimos falar. Por exemplo, este aqui, Chico Xavier. Todos os espíritas o conhecem e o reverenciam. Quem não é espírita também tem um carinho gigantesco por ele. O que é a humildade deste homem? A bondade, o amor durante toda a sua vida. É ou não é um exemplo que nós deveríamos seguir?
Está aí mostrando para nós. Esta outra criatura abençoada, Madre Teresa de Calcutá, que socorreu tantos doentes, tantos pobres, tantos miseráveis, renunciou a tudo, recusou a tudo. A dificuldade para nós é essa, nós temos que renunciar, recusar aos prazeres do mundo, às coisas do mundo, para fazer algo de bom. Mas nós podemos ter nossa família, nossos afazeres, nossas atividades, até o nosso próprio dinheiro, quem tem em abundância. Mas podemos ser humildes sim, da mesma forma auxiliar. Outro exemplo maravilhoso, que agora tornou-se santa, Irmã Dulce. Também, vejam quantos no Brasil, Chico Xavier, Irmã Dulce, o próprio Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes e outros tantos que a gente conhece, que sabe, só o Brasil já tem um grande número de criaturas tão humildes, tão bondosas, que são grandes exemplos para nós. Temos o Gandhi, também lá na Índia, que sofreu várias humilhações e é uma criatura humilde. E o maior de todos eles, o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, que veio como carta viva para todos nós, trazendo a mensagem de Deus, o amor, a humildade, o perdão, a benevolência para todos nós. Esteve junto conosco, encarnado, mostrando como nós deveríamos fazer. É nosso irmão mais velho, é nosso amigo incondicional. Nos pede para nos amarmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como amaremos o próximo? Nos amando, nos cuidando. A partir do momento que eu sei que algo não é bom para mim, eu não vou desejar isso para o outro. Porque se eu quero coisas boas para mim, eu vou desejar coisas boas para o outro também. Se eu estou dando o bom, eu vou receber bom também. E amando o próximo, amaremos a Deus. E chegaremos um dia, com o tempo, tudo a seu tempo, a nos amarmos tal qual Jesus nos pediu. Nos amarmos como Ele nos amou. E Ele que é o amor personificado. Então, que nós possamos ser criaturas do bem, criaturas do amor, buscando a nossa humildade. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas acabamos de mostrar vários exemplos de que não é fácil, mas que é possível. Basta nós nos espelharmos nesses exemplos que acabamos de ver e seguirmos. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, modificando alguma coisa em nós para sermos criaturas mais humildes, mais amorosas, mais bondosas, limpando de dentro de nós o orgulho que ainda existe, o egoísmo que ainda está aqui dentro e que nos maltrata, que nos machuca, que possamos ir transformando em amor. Que esse amado Mestre Jesus, que cuida de nós, que é o governador espiritual do planeta, que está cuidando de tudo sempre, nos ampare, nos fortaleça, nos cuide, que possamos continuar a nossa jornada em busca de sermos criaturas melhores. Muita paz a todos e muito obrigada. Nós agradecemos a Ângela pela reflexão que ela nos trouxe e agradecemos primeiramente a Deus e a Jesus, o nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui, estarmos
sendo envolvidos por essa doutrina bendita que tanto nos ampara. E que a espiritualidade amiga esteja em cada lar, na companhia de cada um dos que estão acompanhando essa palestra, nos envolvendo em muita paz, em muita harmonia. Que assim seja.